Banco do Brasil, um dos bancos mais rentáveis do planeta. Não é só do Brasil não, empresa muito querida pelos investidores e que está passando por uma situação delicada neste momento por conta da queda das suas ações. Veja que de janeiro, lá no início do ano, até meados de maio, aqui no dia 14 de maio, a ação do Banco do Brasil subiu bastante, praticamente 25%, foi 24,4%. E depois disso, do dia 14 em diante, a ação despencou quase 23%, que dá um acumulado no ano negativo de 4% de queda. E essa situação piora ainda mais por causa dos analistas e casas de investimentos que de uma hora para outra decidiram cortar as ações do Banco do Brasil das suas recomendações. O Santander tirou o Banco do Brasil da sua carteira de dividendos, o BTG acabou jogando a toalha e rebaixando o Banco do Brasil, a Genial Investimentos e também o Bradesco BBI, que é a casa de investimentos do Bradesco, rebaixaram a ação BBAS3 do Banco do Brasil para neutra, e também a XP Investimentos rebaixa a ação e corta o preço-alvo. E nessa questão de cortar o preço-alvo, tá tudo bem. Até eu cortei o meu preço-teto de Banco do Brasil, ou seja, o máximo que eu posso pagar nas ações BBAS3. Sim, eu tenho Banco do Brasil na minha carteira, inclusive na carteira do meu filho também, que é a carteira pública aqui do canal, e vou calcular com vocês o preço-teto de Banco do Brasil. Mas será que todo esse rebaixamento, todo esse auê causado aí pelos analistas e casas de investimentos faz sentido? Olha, pessoal, vamos ficar ligado. O tubarão tá com a boca aberta só para comer as sardinhas. E quem me acompanha sabe que nós somos tudo menos sardinhas. Então eu vou dar mais conhecimento para vocês, expor aí a minha opinião sobre isso. Hoje você vai ver o preço-teto, o meu preço-teto, vou calcular aqui com você através de uma planilha. Também vou te mostrar o que eu estou fazendo com as minhas ações do Banco do Brasil, se eu estou comprando, mantendo, vendendo, como é que eu estou agindo e operando, e também o que de fato está ocasionando essa queda nas ações e a questão dos dividendos, como é que vai ficar. Vídeo muito simples de entender, eu uso uma linguagem bem fácil para você captar tudo e direto ao ponto. Então já deixa aí o seu like, porque tá valendo demais. Inclusive agora você pode hypar este vídeo, e aí esse vídeo vai longe. Aqui embaixo no YouTube, embaixo do vídeo, você vai ver que tem um botãozinho de hypar. Primeiro eu vou explicar por que as ações do Banco do Brasil caíram e também por que os analistas rebaixaram a empresa. Tudo isso aconteceu após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil, onde o lucro líquido ajustado veio em 7,4 bilhões de reais, abaixo do que as casas de investimentos, um consenso aí entre os analistas também estavam esperando. Eles imaginavam que seria em torno de 9 bi e veio 7,4 bilhões. Então isso por si só já gerou aí um certo constrangimento entre os analistas. O que justificou ali principalmente este lucro menor de 9 bi que eles aguardavam para 7 bilhões? Duas coisas principalmente. Uma delas está aqui embaixo, que foi essa resolução que foi aí anunciada pelo Banco Central, a resolução 4.966, que agora obriga desde o início do ano um ajuste contábil, onde eles têm que prever alguns valores para essa questão de crédito, e isso veio aqui a impactar nas receitas e prestações de serviços do Banco do Brasil, que aqui no primeiro trimestre de 2025 teve uma leve queda, né? E você pode ver que nas operações de créditos e garantias veio 400 milhões a menos
do que o esperado por conta aqui desta resolução 4966. Mas isso a gente também não pode ficar dando muita ênfase, porque essa resolução é para todo mundo. Então o banco também não pode ficar demonstrando, mas isso não é desculpa para vir lucro menor. Mas o que pegou mesmo foi basicamente isso aqui, ó. A carteira de crédito, a inadimplência. O banco empresta dinheiro para pessoas físicas, muitas delas ligado ao funcionalismo público, que também aí está com uma inadimplência considerável, mas até que não é o pior caso. Empresta dinheiro para muitas empresas, né? O empreendedorismo no Brasil usa muito as contas do Banco do Brasil. A inadimplência também aí tá em tons não tão interessantes, mas o que pega mesmo é aqui o agronegócio, onde a inadimplência de 30 dias subiu aqui de 3 para 3,74% e está aí na casa de 4,11% em março de 2025, e a inadimplência do agro para 90 dias, que é um índice bem importante, subiu de 1,97 para 2,45 em dezembro, e agora, após o primeiro trimestre, está em 3,04%. Essa é uma questão cíclica, pessoal. Historicamente, o primeiro trimestre do Banco do Brasil costuma ser mais baixo, e esse também está longe de ser o pior. Então isso pode acontecer. Outra questão que todo mundo sabe, o Brasil é um grande fazendão. E se o agro não vai bem, o Banco do Brasil, que empresta dinheiro, é a base ali do agro, pedala junto. Então teve muitas questões que aconteceram e não estavam impactando tanto no Banco do Brasil, mas uma hora a conta chega. Teve lá as enchentes, a tragédia do Rio Grande do Sul, que prejudicou demais. Teve também aquelas questões climáticas, o superaquecimento, a estiagem no Mato Grosso, tudo isso aí detona demais o agro, safras perdidas, todo mundo falando também que foram as piores safras aí. Quantas empresas entraram em recuperação judicial? Então agora tá refletindo isso nas contas do banco. Porém, não é que vai ficar sempre assim. Essa é uma questão cíclica. Hoje até saíram alguns dados mais recentes que tem talvez uma mudança. Não podemos cravar nada, mas as notícias são promissoras para o agro. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que a gente produz aqui no Brasil, cresceu 1,4%. E adivinha de quem foi o destaque? Foi aqui, ó, o destaque para a nossa agropecuária. O agro. Então, não foi a indústria, não foi os serviços, não foi nada disso daqui, foi o agro que impulsionou este crescimento do PIB. Se a gente ver aqui o período de comparação, ou seja, diretamente com o trimestre anterior, comparando o primeiro trimestre de 2025 com o último trimestre de 2024, o PIB subiu 1,4% e o agro, só o agro, representou 12,2% de crescimento. Comparando agora este primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, o PIB subiu 2,9% e só o agro 10,2% de crescimento. Então já tá mudando as coisas por aí. Então muito cuidado com tudo isso que você tá ouvindo aí, porque eu sei, isso confunde a gente. Um fala isso, um fala aquilo, aí o que acontece? Você às vezes acaba vendendo, tomando prejuízo, e aí daqui a pouco o negócio volta a melhorar, porque a gente investe com foco no longo prazo. E no longo prazo o Banco do Brasil continua uma excelente empresa. E aí depois vai comprar pagando mais caro, então faz tudo errado. Vamos cuidar aí, pessoal. Não vamos ser sardinha. Agora vamos falar sobre os dividendos. Será que os dividendos do Banco do Brasil serão afetados? Existem várias coisas que podem impactar positivamente e negativamente nos dividendos, mas eu vou mostrar três que eu acho super importantes: a receita líquida, o lucro líquido e também o payout. A receita líquida, você pode ver que do Banco do Brasil subiu demais, principalmente
a partir aqui de 2020. Olha só que escadinha legal da receita líquida subindo. O lucro líquido, então, nos últimos 10 anos também cresceu bastante. Pode ver que em 2015 foi de 14 bilhões e em 2024 mais que dobrou. O lucro líquido foi de mais de 29 bilhões. Muito importante também é o payout, ou seja, da receita vem o lucro e do lucro vem o nosso dividendo. Mas qual a porcentagem do lucro que a empresa paga para nós, investidores? Isso é muito importante. Chama-se payout, e do Banco do Brasil tá aqui, ó. É um payout entre 40% e 45%, que é um payout muito, muito bom. Resumindo, de tudo que a empresa lucrou em um determinado período, entre 40% e 45%, o banco repassa para nós, investidores. Olha só a evolução dos dividendos que já foram pagos para nós, investidores do Banco do Brasil. Em 2021 foi R$ 1,13 por ação. 22, R$ 2,08. 2023, R$ 2,28. Ano passado, R$ 2,61 por ação. E agora em 2025, até o momento, ainda estamos chegando na metade do ano, tem muito dividendo para cair na conta ainda, já foi pago R$ 1,06. Então, por que eu acredito que não deve ser muito impactado os dividendos do Banco do Brasil? Porque a gente está na metade do ano, tem, bem dizer, mais metade aí de pagamentos, mais 3 trimestres aí para divulgar os resultados, e se a gente diminuir R$ 2,61 do ano passado de R$ 1,06 até o momento, vai dar em torno de 1,55 centavos, R$ 1,55 de diferença. Não é uma diferença tão grande, então eu acredito que deva ficar talvez pouca coisa abaixo, quem sabe igual, e até tem uma probabilidade de ficar pouca coisa acima também. Vamos agora calcular o preço teto da ação BBAS3 do Banco do Brasil, que eu andei baixando, eu dei também uma baixadinha aí no máximo que eu posso pagar na ação do Banco do Brasil, para finalizar falando como que eu estou agindo aí, o que eu estou fazendo com as minhas ações BBAS3. Essa é a minha planilha para calcular o preço teto de ações e garantir dividendos, ou seja, o máximo que eu posso pagar por uma ação e ainda assim ter margem de segurança. Se você quiser adquirir a sua, o link tá aqui embaixo na descrição. Inclusive tem outros produtos bem legais na descrição também. Vamos lá então. Primeiro a gente coloca aqui o código BBAS3, o preço atual no dia da gravação deste vídeo, olha só como caiu, R$ 22,98, os dividendos pagos aí a média de R$ 1,80 e o preço teto está aqui em R$ 30, com uma margem de 30%, uma margem bem boa. Mas como eu falei antes, por conta dessa questão aí do agro, essa inadimplência, eu estou também baixando, cortando o meu preço teto, que agora eu quero um prêmio maior. Então eu vou mudar aqui para 7% e o meu preço teto hoje é de R$ 25,71 para Banco do Brasil, uma margem de segurança de quase 12%. Lembrando que não é recomendação de investimento, mas agora eu vou falar o que eu estou fazendo com as minhas ações do Banco do Brasil. Pessoal, eu gosto de utilizar a técnica da compra de escadinha. Eu aproveito oportunidades, sim, mas nem sempre eu coloco todo o dinheiro de uma vez. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como vai se desenhar o futuro, mas a gente tem uma visão de longo prazo, então não precisa ser ansioso. Vai lá com calma. Compra um pouquinho, se cair mais, compra mais, aguarda para ver o que está acontecendo. Então vai trabalhando com cautela, vai fazendo investimentos todos os meses. Investir não é para ficar agoniado, não é para dormir mal, bem pelo contrário, é qualidade de vida pra gente. Então faça com calma. Se tá caindo, aproveita para ir comprando aos poucos. Se continuar caindo, pode comprar mais. É o que eu estou fazendo, não é o que você deve fazer. Você vai ter que estudar tudo isso e muito mais para tomar aí a sua própria decisão. Para ilustrar bem o que eu falei, essa aqui é a carteira do canal. Então eu peguei aqui as últimas transações
ações, separei por data de negociação para você entender essa compra de escadinha. Então, no dia 2 de junho, no aporte agora do mês de junho, eu separei 4 mil para esta carteira, 4 mil reais para investir. E veja que eu comprei 64 ações do Banco do Brasil a R$ 23,24, que totalizou R$ 1.500. Estou arredondando aqui para facilitar o cálculo. Então, eu não peguei os 4 mil disponível e coloquei tudo no Banco do Brasil. Por quê? Assim eu vou dosando. Mês que vem eu vejo o que está acontecendo. Você não pode prever o fundo, né? A gente não consegue saber. Tanto que agora, calculando o preço teto, o preço caiu de novo. Então, se continuar caindo, eu posso voltar a comprar demais. E se subir muito, também eu posso segurar. Ou vai que aconteça alguma coisa pior aí no agro e aí começa a ação perder fundamento. Opa, aí a gente nem compra e nem vende e começa a cogitar, quem sabe, substituir. Não é o caso, mas então é assim que eu faço, é assim que eu opero nessa técnica da escadinha. Então é isso, a empresa continua promissora, não perdeu o fundamento e eu continuo comprando. E você, comenta aqui embaixo o que está fazendo com as suas ações do Banco do Brasil. Qualquer dúvida, também estou à disposição. Grande abraço e ó, bora pra cima!